Qual que é o teu nome? Dauri Antônio Albuquerque Barbosa. Nasceu onde, Dauri? Nasci no Mato Grosso do Sul, em 97. Quando é que tu veio pra cá? Vim pra cá quando era jovem ainda, pequeno, tinha uns 3 anos de idade. 2000, acho. Quem que veio contigo? A gente veio somente meu pai, minha mãe e minha irmã. E eu. Bom. Como tu conheceu a igreja? Minha igreja, eu fui conhecer na verdade essa nossa terra em 2011, novembro de 2011 mais ou menos. Participei de uma célula do Projeto Vida, onde o pessoal jogava bola e tal. E foi numa tarde comum, saí para jogar bola e naquela tarde o pessoal me convidou para ir jogar bola no ginásio, que era um point, assim. Tipo, não foi nada projetado, nada organizado, foi do nada, assim. Foi aleatório, em novembro isso. E aí ele, para um jovem, jogar numa quadra de barro, jogar numa quadra de concreto já era demais, assim. E jogar num ginásio, então, era muito melhor. Então, eu aceitei de primeira. E aí, chegando lá, não sabia do que se tratava o Projeto Vida, tinha uma célula. E aí eu lembro que a primeira reação que eu tive, de quando o Davi Cabral, na época, me chamou, ele me falou: a gente vai ter uma célula, uma reunião agora, e a gente vai estudar um pouco da palavra, vamos ler a Bíblia. A minha primeira reação foi levantar as mãos e dizer: eu sou católico, né? E ele falou que não tinha problema, que a Bíblia era a mesma, Cristo era o mesmo, Deus era o mesmo. E nisso eu fiquei. E aí no final, o Thiago, ele, através de um convite do Davi também, me fez o convite, né? De ir para o Revisão de Vidas. E depois do Revisão de Vidas, eu via conhecer de fato a igreja. Até então eu nunca tinha vindo para essa nossa terra. Foi através da célula, do Projeto Vida, Revisão de Vidas e depois a igreja. Foi assim que eu conheci essa nossa terra. Como é que foi o teu revisão de vida, sendo sincero pra ti? Sentiu alguma coisa? Deus falou contigo? Cara, a Revisão de Vidas ele não foi impactante, emocionante, nada do tipo. Até porque foi aquilo que eu contei, né? Uma semana a célula, na outra final de semana a revisão de vidas. Então foi em novembro, no dia 4 de dezembro. Não, desculpa. Dia 4 de novembro já estava na revisão de vidas já, então ele não significou muita coisa, assim. Eu lembro que na revisão de vidas eu entendia muito, eu pegava muito, só que como eu não compreendia como as coisas deveriam acontecer, acabou que passou muito batido a minha revisão de vidas. Não sabia orar, não sabia me entregar, não sabia quebrar algumas coisas que eu precisava ter largado, ter quebrado naquela época. Mas eu lembro que foi um local de transformação. Eu lembro muito claro disso, assim. E que eu estava vivendo uma transformação, sem nem entender, assim, sem nem me emocionar. Deus, ele não falou comigo no Revisão de Vidas. Eu não senti nada no meu Revisão de Vidas. Eu realmente, de verdade, assim, eu não tive nada de experiências espirituais e emocionais com Deus. A única coisa que eu tinha certeza é que eu estava vivendo uma transformação. Foi mais racional do que emocional. Muito mais racional do que emocional. E eu estava convicto que aquele momento seria algo que mudaria a minha vida a partir dali. Boa. Depois disso, depois da revisão de vida, como é que foi você não sentiu nada, mas como é que foi o processo da sua conversão depois disso? Como é que funcionou? Funcionou através de várias coisas, né? Aquilo que eu falei, eu saí convicto que aquilo ali mudaria a minha vida. E desde o princípio, desde a revisão de vidas, eles me chamavam. Eu sentia, por mais que eu não tivesse tido a experiência, por mais que eu não tivesse sentido nada, eu ainda assim entendia e eu saí de lá entendendo que eu tinha um chamado, né? Eu lembro muito forte disso, né? Que as pessoas elas repetiam muitas vezes isso. Você foi chamado, você foi escolhido. E eu saí tendo esse entendimento, que eu tinha um chamado, que eu tinha sido escolhido por Deus.
E a minha vida, a minha trajetória depois disso foi caminhar para isso, de entender e compreender o meu chamado. E eu acho que o meu processo de conversão até hoje ele se resume a isso, assim. Em duas partes, na verdade, mas a principal coisa é de reconhecer o chamado, assim. Eu queria, sabe, ser alguém que pudesse demonstrar para Jesus de verdade que a morte dele na cruz não foi em vão. Sabe, Jesus ele morreu por mim e eu entendi que ele estava me chamando para caminhar em uma vida que ele deveria ter, e por causa da morte dele eu pude ter essa vida. Então, desde aquele momento eu entendi que eu precisava viver aquilo, viver 100% daquilo, aproveitar o máximo, me entregar por inteiro, assim. E mais do que isso, eu acho que depois disso foi a gratidão, assim. Eu sou muito grato por todas as pessoas. Se tu quiser, eu posso listar todos os nomes que tiveram influência na minha conversão. Cito o nome do Ayrton, que me convidou pro Projeto Vida. Cito o nome do Davi, que era o líder do Projeto Vida. Cito o nome do Thiago, que durante muitos anos foi a minha liderança, que trabalhou na minha conversão, sabe? De todas as pessoas, assim. Até depois que o pastor Guilherme, então, assim. E a gratidão, eu tenho gratidão demais, assim, por tudo aquilo que todas essas pessoas fizeram na minha vida, de verdade. Depois, tu falou pra mim que o teu revisão foi bem racional. O próximo revisão, quando tu foi como obreiro, me conta como é que foi. Como é que tu falou pra mim um pouquinho do seu chamado, que era importante e você foi como obreiro. Então, eu fui no Revisão de Vidas no último revisão do ano. E no ano seguinte já fui como obreiro no revisão. Fui levando o Gabriel Sullivan e a minha irmã na época. Ou não, foi isso? Não lembro muito bem agora. Sei que o Sullivan demorou um pouquinho pra ir. E ali eu já fui tendo um pouquinho mais de entendimento, assim. Eu já fui sabendo o que aconteceria, sabendo o que significava cada momento. E ali eu sofri um baque, assim. Porque daí, eu dando como um obreiro no Revisão de Vidas, eu comecei a relembrar das coisas que eu não conseguia aproveitar como revisionista, assim. Então foi tudo muito marcante, assim. Tem um momento no final ali que eu chorei muito, assim, que eu chorei demais, assim, que, cara, foi surreal, assim, as coisas como elas aconteceram, assim, da maneira que aconteceram, foi forte demais pra mim, assim, e ver o processo de transformação e consolidação das pessoas é muito forte pra mim, assim, porque é ali onde tudo começa. Quem da tua casa foi pro Revisão de Vidas através da sua decisão racional do primeiro? Teve a minha irmã, na verdade ela não foi bem pela minha conversão, mas minha irmã foi primeiro, né? Através de amigas delas também, que já tinham ido para a igreja, já tinham ido para a Revisão de Vidas. E eu vindo, tornou um pouco mais fácil a liberação dos meus pais, que antes eram um pouquinho mais conservadores na igreja que a gente frequentava antes, permitir isso, né? Depois disso foi minha mãe e posteriormente foi o meu pai, assim. Todas as pessoas, elas foram com Revisão de Vida, assim, na minha família, na minha casa, no caso. Acho que é isso. O que isso mudou dentro da tua casa? Cara, mudou bastante coisa, de verdade, assim. Minha família foi restituída por completo, assim. Muita coisa mudou, assim. Eu sempre tive uma família muito, como é que eu posso dizer, de alianças, assim. A gente se quebrava no pau, assim, várias vezes entre nós mesmos. Mas na frente de todo mundo, não, nossa família é a nossa família, ninguém fala mal da gente. Então a gente tinha as nossas desavenças, os nossos conflitos. Eu já cheguei a brigar muitas vezes com os meus pais, minha irmã muitas vezes com os meus pais, os meus pais entre eles. E depois do Revisão de Vidas de cada pessoa, assim, a gente foi aprendendo a ceder mais, assim. A gente foi aprendendo a trabalhar um pouco mais na questão de, tipo, ser mais empático, trabalhar muito mais nessa questão de tentar entender muito mais o outro, assim. E hoje a gente tem uma família muito massa, assim, que todos eles estão debaixo da liderança do pastor Guilherme.
todos eles são formados no Instituto de Vencedores. A gente exerce isso na nossa vida aqui na igreja, lá fora. Uma família que, tipo, que eu amo de verdade, assim. Sou muito grato, assim, por tudo aquilo que a igreja fez pela minha casa, assim. Mudou muito, assim, por essa questão. Hoje não existem brigas, não existem conflitos, a gente se ama e a gente é do jeito que a gente é lá em casa para todo mundo, assim. A gente somos os mesmos, assim. O que foi o Instituto de Vencedores depois do revisão do teu pai pra ti? Instituto de Vencedores, cara, foi uma grande conquista, na verdade, assim. Eu fui professor do IB durante um tempo, né? Sinto muita saudade, na verdade. E eu dei aula pro meu pai, assim. E foi algo que eu me emociono muito, assim, falar. Porque eu sempre vi a luta de muitas pessoas, né? E eu ainda vejo a luta de várias pessoas nessa questão. E de como às vezes é difícil, né? Trazer os pais para a igreja. E na minha família a gente não tinha muito essa questão de estudar, de fazer curso, né? Família, eu digo para cima, assim, né? Meus avós, meus tios, meus pais. E através da igreja, né? Os meus pais, eles tiveram um desafio aí, né? De começar a estudar. E meu pai, ele ensino médio incompleto, minha mãe com ensino fundamental incompleto, não tinha essa questão. Então, quando os dois concluíram o Instituto de Vencedores, foi um grande passo, um grande marco assim, na nossa vida, assim, porque eu sabia que, além do título, sabe, além do certificado, eu sabia que algo no mundo espiritual, uma maldição no mundo espiritual estava sendo quebrada, sabe? E aí eu chorei, né? Naquele dia que fui entregar, eu era um professor do Instituto de Vencedores, então eu entregava os certificados para os alunos na formatura. No momento que eu fui entregar aquilo pro meu pai, né? Eu fui entregar o certificado pro meu pai já com 45 anos, se formando no IV. Foi bem marcante, assim, porque eu sabia que era uma conquista não só física, não só terrena, assim, eu sabia que era uma conquista espiritual. Então, por isso que o Instituto de Vencedores, ele fez total diferença no processo de conversão minha e da minha família, assim.